Hoje a gente vai bancar o detetive e desvendar um mistério bem curioso, o de um iPhone SE 2020 que simplesmente não para de reiniciar. Vamos acompanhar toda a jornada de diagnóstico, passo a passo, para descobrir o que afinal está acontecendo com esse aparelho. Imagina só a situação. Um celular que liga, funciona direitinho, mas só por 3 minutos. Daí ele apaga e liga de novo. E de novo. O que será que pode causar um comportamento tão preciso? Essa exatidão no tempo já é a nossa primeira pista de que não é um problema qualquer, um problema aleatório. E é aqui que o nosso caso começa. O dono do celular disse que tudo isso começou a acontecer logo depois que ele mandou trocar o conector de carga. Isso, no nosso jargão de detetives, é uma evidência circunstancial. Será que a peça nova é a culpada? Ou alguma coisa deu errado ali no meio do reparo? E essa consistência de reiniciar a cada 3 minutos é a grande chave do mistério. Isso sugere que o sistema do iPhone está fazendo algum tipo de checagem, uma verificação de rotina. Só que ele encontra um erro tão crítico que não consegue resolver e, por segurança, ele, reinicia. A nossa missão é descobrir que verificação é essa que está dando errado. E para achar a próxima pista, a gente nem precisa abrir o aparelho ainda. O próprio iPhone guarda uma espécie de caixa preta com registros de tudo o que dá errado. É hora de mergulhar nesses registros e procurar por uma pista bem específica chamada Panic Full. E o legal é que esse é um passo que qualquer um pode fazer em casa. É só ir em Ajustes, depois Privacidade e procurar por Análise e Melhorias. Lá dentro tem uma pasta chamada Dados da Análise. Pensa nisso como se fosse o diário secreto do iPhone. É ali que a gente vai procurar os arquivos que começam com o nome Panic Full. E, bingo! Tá aqui, a prova que a gente precisava. Dentro de um desses arquivos tem uma linha de texto, a Panic String, que diz com todas as letras Missing Sensors Mic 1, ou seja, sensores ausentes Mic 1. O sistema está gritando que não consegue achar o microfone número 1. Agora sim, nossa investigação tem um rumo. Mas afinal, o que é esse tal de Panic Full? Bom, pensa que é como se fosse o botão de pânico do sistema. Quando o iPhone se depara com uma falha de hardware ou software tão grave, mas tão grave que ele não pode continuar operando, ele gera esse relatório super detalhado e reinicia para tentar se proteger. É a nossa principal fonte de informação. Com essa pista do Mic 1 na mão, a investigação se volta para um suspeito bem famoso. Acontece que o iPhone SE 2020 tem um defeito de fabricação conhecido que atinge justamente a comunicação com os microfones. Será que a gente está diante de um caso clássico de livro? O suspeito principal é este aqui. Existe uma trilha minúscula na placa-mãe, mais fina que um fio de cabelo, que serve para comunicação com o microfone. No modelo SE 2020, essa trilha é super frágil e costuma quebrar, causando exatamente o erro que a gente encontrou. Ele é o nosso suspeito número 1. Para saber se o nosso suspeito é culpado ou inocente, os técnicos fazem o chamado teste de continuidade. Basicamente, com um aparelho chamado multímetro, eles veem se a eletricidade consegue passar de um ponto ao outro da trilha. Se passar, tá tudo certo, a trilha tá boa. Se não passar, aí a gente achou o problema. E é aqui que a nossa história tem uma grande reviravolta. O teste foi feito e, surpresa, a trilha está perfeita. A eletricidade passa sem problema nenhum. O nosso principal suspeito, aquele defeito de série famoso, foi inocentado. A investigação acabou de ficar muito mais interessante. Então fica a pergunta no ar. Se não é o problema crônico que todo mundo conhece, o que mais poderia fazer o sistema do iPhone achar que o microfone sumiu do mapa? A gente vai ter que voltar para o começo e olhar as pistas de novo. Com a placa-mãe inocentada, a investigação muda de foco. A gente tem que voltar para a primeira evidência que apareceu lá no início, o conector de carga novo, aquela peça que foi trocada bem quando tudo começou. E aqui está a grande descoberta. O conector de carga vem com um microfone já acoplado nele. E olha só a diferença. O microfone certo para o C2020 tem 2 terminais externos minúsculos. Já o microfone de um iPhone 8, que parece idêntico, não tem esses terminais. A diferença é microscópica, mas é crucial. E por que isso é tão importante? Porque o iPhone SE 2020, mesmo tendo um design parecido com o do iPhone 8, tem um sistema de verificação de hardware muito mais rigoroso. Ele usa justamente esses terminais para conversar com o microfone e confirmar que ele está lá e está funcionando. O iPhone 8, ele nem faz essa checagem. A prova definitiva, o checkmate, veio do multímetro.
Testando os terminais do microfone correto, o aparelho mostra um valor, algo em torno de 450 milivolts. Agora, ao testar o microfone que veio na peça de reposição, o resultado é OL, que significa Open Line, ou linha aberta. Não existe conexão. O microfone instalado era, na verdade, um impostor. Agora que a gente identificou o verdadeiro culpado, a solução fica bem óbvia. A investigação está chegando ao fim e o mistério está prestes a ser finalmente solucionado. E aqui a gente encerra o caso. O problema nunca foi um defeito na placa do iPhone. O tempo todo o culpado era a peça de reposição. Uma peça paralela, muito provavelmente feita para o iPhone 8, foi vendida e instalada no lugar errado. O celular, ao fazer sua checagem de rotina, não encontrava a assinatura eletrônica que ele esperava do microfone e entrava em pânico, reiniciando o sistema. Então, o que a gente aprende com esse caso? Primeiro, a pista mais importante estava lá, nos registros de erro desde o começo. Segundo, nem sempre o suspeito mais óbvio é o culpado. E a lição mais importante de todas: no mundo dos reparos de hoje, compatibilidade é tudo. Uma peça pode até encaixar perfeitamente, mas eletronicamente ela pode ser uma completa impostora. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Num mundo com aparelhos cada vez mais complexos e peças de reposição de tudo quanto é tipo e origem, quantos aparelhos que são jogados fora, taxados como sem conserto, não são na verdade só vítimas de um simples caso de troca de identidade de componentes? Fica aí o pensamento.